É ele, o democrata de Araque, Lula, será indicado ao Prêmio Nobel da Hipocrisia. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Tivemos ontem a indicação, né? Ganhou o Nobel da Paz Maria Corina Machado, venezuelana, democrata, que foi impedida pelo ditador Maduro, amigo de Lula de longa data, inclusive ele é amigo do regime venezuelano, da ditadura venezuelana, e ele se diz democrata. Aqui dentro ele tem que ser democrata, né? Porque aqui não deixaram nem se instalar um regime de direita, ultimamente, a tentativa de golpe, que ele, Lula, seria vítima. Ele eleito legalmente ali, legitimamente eleito nas urnas, poderia ter sido até assassinado pelo seu opositor nesse processo de tentativa de golpe, provado, comprovado, um processo limpo e legal. Então, qual seria o papel dele agora, nesse momento? Ele tinha que homenagear com palavras até esse Nobel da Paz da Maria Corina Machado, lá da Venezuela, porque ela também foi perseguida e foi impedida de concorrer e de se tornar presidente. Ela ganharia com folga, as pesquisas falavam isso. O povo venezuelano cansado daquela ditadura. E aí ela foi impedida pelo ditador. Mas o ditador é amigo de Lula, que são, vamos dizer assim, da mesma corrente ideológica de esquerda, que eu nem digo que aquele governo, sei lá se é de esquerda aquilo, porque na verdade ali é um narco-governo, né? Um governo criminoso, ditatorial, não sei, não dá para enquadrar nem ideologia naquilo ali, mas é enquadrado como esquerda. E por se identificar, Lula se identificar com esses regimes de esquerda, com a esquerda, ele é amigo do ditador, e aí ele ficou calado. Foi como na vez passada, no ano passado, quando a Maria Corina Machado ela ia concorrer e foi impedida de concorrer, ela veio às redes sociais falar que foi impedida, não deixaram ela concorrer. Aí que Lula, o democrata de Araque, falou? Ah, ela que coloque um outro para concorrer, porque eu aqui no Brasil não fiquei chorando quando eu estava preso, né? Estava preso, fui impedido de concorrer também, não fiquei chorando e coloquei outro. Então ela não deveria ficar chorando. Isso ele falou o ano passado. Só que são casos totalmente diferentes. Ela foi impedida por um ditador com mão de ferro ali para não perder o poder, impediu de ela concorrer, perseguiu os auxiliares dela, né, os assessores mais próximos dela, perseguiu ela. Inclusive dizem que ela vive escondida por isso também. Ela vive clandestinamente, talvez dentro da Venezuela, é o que se diz. Mas é diferente do caso de Lula. Lula foi preso, não foi impedido de concorrer em 2018 por um regime ditatorial, por um ditador. Ele foi impedido de concorrer pela lei, por ele ter sido condenado por corrupção. Na Operação Lava Jato, foi tudo comprovado, provado, foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, que já são ali 5 juízes, foi condenado, acredito, 3, são 3, acredito, bom, 3 ou 5, mas segunda instância. Na terceira instância, o STJ também, acho que são 5 ali, foi condenado. O STF, esse STF aí, que agiu corretamente contra o golpe, contra a tentativa de golpe, puniu o golpista, confirmou a prisão de Lula e a condenação lá e deixou ele, ficou preso. Só que a gente conhece toda aquela história, né? Porque o sistema soltou ele porque chegou nos manda-chuvas do sistema. Isso aí já é outra história que a gente já contou aqui. Mas são casos diferentes do democrata de Araque, só da boca para fora, porque na hora de apoiar democracias, ele protege ditadores só por questões ideológicas. É como ele não falou nada, ficou calado. Aí os assessores dele lá, né? O Itamaraty veio falar que isso, o Nobel da Paz foi mais colocar a política na frente da paz. Ué, claro
Claro, tudo, a paz no mundo envolve política, tudo, mas é uma desculpinha esfarrapada, né? Uma desculpinha esfarrapada para não reconhecer o mérito daquela democrata Maria Corina Machado. E aí, o covarde, democrata de Araque, não disse uma palavra em reconhecimento a essa mulher de valor, democrata, assim como ele diz defender a democracia, era mesmo com diferenças ideológicas, porque ela é de direita, ele é de esquerda, mesmo assim devia cumprimentar pelo valoroso trabalho e ter a coragem de dizer que a Venezuela vive sob um regime ditatorial, mas ele não tem coragem para isso, ele é hipócrita. Hipócrita, porque aqui a democracia garantiu a Lula, garantiu o resultado das urnas legítimo que ele conquistou, apesar de ter sido, na minha opinião, solto e ilegitimamente conseguir, apesar dele ter sido condenado e solto ilegitimamente, né? Mas ele foi garantido pela democracia, assumiu o mandato dele e os golpistas foram presos, condenados, aí, processados e condenados. Então ele deveria aplaudir a democracia em qualquer país e aplaudir quem luta pela democracia em qualquer lugar do mundo. Mas não tem coragem para isso porque também é hipócrita. Fala uma coisa e na hora de dar sinais e ações e atitudes em favor da democracia não faz. E fica elogiando quem? Elogia Putin, né? De Maduro agora ele até se cala, né? Porque ali foi uma coisa assim na cara de todo mundo que Maduro fez. Ele ficou calado, mas não falou nada contra. Enquanto até países de governantes de esquerda, como o Chile, falou: a Venezuela é uma ditadura. O presidente chileno falou isso aí, mas Lula não tem essa coragem. Mas é assim, ele que queria ganhar o Nobel da Paz, sonhava com isso, mas não tinha condições. O que ele fez para garantir esse prêmio de ser indicado ao Nobel da Paz? A princípio nada, né? Não fez nada, a não ser estar envolvido, como ficou envolvido nos esquemas da Lava Jato, ali em corrupção, comprovados. Mas esse é o democrata Lula, e assim caminhamos e esperamos que o ano que vem a gente já afastou o golpista que ia tomar o mandato dele, o mandato legítimo dele, do democrata de Araque Lula. E agora a gente espera que o ano que vem esse democrata de Araque seja aposentado também legitimamente nas urnas. É isso que nós esperamos, para depois sim a gente começar, como eu digo sempre, a olhar o Congresso, ficar de olho nesse Congresso para depurar esse Congresso e livrar o Brasil dessa cleptocracia. Um dia nos livraremos. E assim vamos em frente.